Olá pessoal, bem, visando a continuidade das nossas aulas de laboratório, né, agora online, um pouquinho mais diferente, né, então eu proponho nessa primeira videoaula nós resolvermos a lista de eletricidade, aquela lista que a gente já começou a resolver em laboratório, beleza? Então vamos lá, exercício número 1, abaixo temos esquematizado uma associação de resistências. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Então vamos lá. Aqui vocês vão perceber que eu tenho 3 resistores ligados em série. Esses 3 resistores ligados em série, eu posso achar uma resistência equivalente somando essas resistências. Lembrando que na ligação em série, né, a resistência equivalente é a soma das resistências. Então se eu somar 1 mais 3 mais 6, eu vou encontrar 10 ohm. Então esses 3 resistores aqui equivalem a um resistor de 10 ohm. Esse resistor de 10 ohm vai estar ligado em paralelo com esse resistor de 2,5. Então eu sei o seguinte, quando eu tenho 2 resistores ligados em paralelo, apenas 2, eu posso aplicar o produto e soma. Então eu posso achar a resistência equivalente entre eles. Ou seja, 10 vezes 2,5 dividido por 10 mais 2,5. 25 por 12,5, 2 ohm. Então esse meu circuito fica reduzido a esse circuitinho aí do lado direito, 0,5, 2 e 1. Como os 3 resistores estão em série, a resistência equivalente entre eles é a soma das resistências. Então 1 mais 2 mais 3, 3,5, respondendo aí o nosso número 1, ok? Número 2. Qual a resistência equivalente da associação a seguir? Então eu tenho uma associação aqui onde eu tenho 2 resistores ligados em paralelo, associados em série com resistor de 50 ohm. Então eu vou resolver esses 2 resistores aqui, ó, 2 resistores ligados em paralelo, né? Eu sei resolver eles de maneira bem rápida. Eu faço o produto pela soma. Então 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30, 600 sobre 50, que vai dar 12 ohm. Então esses 2 resistores ligados em paralelo, 20 e 30 ohm, equivale a um resistor aí de 12 ohm. E esse 12 ohm está associado em série com o de 50. Então o que eu posso dizer aí? Que a resistência equivalente do meu circuito é 62 ohm. Ó. Beleza? Esse foi o exercício 2, bem tranquilinho. Exercício número 3. Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts. Então, entre os pontos A e B, né, eu tenho 30 volts. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohm. Então é o seguinte, eu fiz um esqueminha aqui do lado, ó, que eu vou chegar nesse resultado aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou seguir o exemplo lá do exercício 1. Esses 2 resistores aqui estão ligados em série. Então, se eles estão ligados em série, eu acho uma resistência equivalente de 10 ohm. Beleza? Então eu tenho 10 ohm do lado direito e 10 ohm do lado esquerdo. Calculando a resistência equivalente entre eles, 2 resistores ligados em paralelo, produto pela soma. 10 vezes 10, 10 mais 10. 100 dividido por 20, 5 ohm. Ok? E esse 5 ohm, pessoal, vai estar ligado em série com um resistor de 4 e 6 ohm. Totalizando uma resistência aí de 15 ohm. Beleza? Bem, então, entre os pontos A e B, onde é aplicado aqui ó, o nosso 30 volts, né, eu tenho uma diferença de potencial de 30 volts entre A e B e uma resistência equivalente de 15 ohm. Se eu aplicar a primeira lei de Ohm, né, que fala que a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica, 30 é a diferença de potencial que eu tenho, 30 volts, 15 é a resistência equivalente e a corrente. Então, o I é igual a 30 sobre 15, dando aí 2 amperes. Agora, por que isso aqui seria a resposta? Bem, lembra o seguinte, na hora que nós calculamos esse pedacinho aqui, ó, nós encontramos 10 ohm, beleza? Que está aqui. Como eu sei que nesse circuito a corrente é 2 amperes, esse 2 amperes ele chega nesse nó e o que ele faz? Ele se divide, ok? Como as resistências são iguais, a corrente se divide por igual, ou seja, 1 ampere aqui e 1 ampere aqui. Então, a intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohm. Na resistência de 10 ohm, a corrente é 1 ampere. Então, a nossa resposta aí, 1 ampere. Beleza? Esse foi o exercício número 3. Exercício 4. A figura abaixo apresenta um trecho AB de um circuito elétrico onde a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 30 volts.
a resistência equivalente desse trecho e as correntes nos ramos 1 e 2, respectivamente. Então é o seguinte, vamos lá. Eu sei que aqui, né, esses dois resistores estão ligados em série. Então o que eu posso fazer com eles? Eu posso somar. Então aqui, 15 mais 5 vai dar 20, certo? Esse 20 vai estar ligado em paralelo com o de 30 ohm. E eu posso aplicar aí o produto e soma. 30 vezes 20, 600. 30 mais 20, 50. 600 dividido por 50 vai dar 12 ohm. Então a resistência equivalente, que é a minha primeira resposta aqui, ó, 12 ohm. Bem, o que vem de diferente aqui é a corrente elétrica. O que a gente pode pensar aqui? Esse resistor aqui, pessoal, de 30 ohm, ele está ligado em série com o resistor de 20 ohm que nós calculamos aqui embaixo. Ó, essa resistência equivalente em 15 mais 5. Então, como as ligações dos resistores são em paralelo a DDP é a mesma. Então, passa exatamente 30 volts acima e 30 volts abaixo. Então, pegando a resistência superior e aplicando a primeira lei de Ohm, nós temos que U igual a R vezes I. Então, 30 volts é igual a 30 ohm vezes I1. Então, o I1 vale 30 por 30, que vai dar aí 1 ampere. Então, nessa ramificação superior, passa exatamente 1 ampere. Beleza? Já na inferior, nós temos que a resistência equivalente é 20 e a DDP é a mesma. Lembrando que a ligação não é em paralelo. Então, só fazer o mesmo cálculo, a mesma equaçãozinha. U igual a R vezes I, 30 volts, que é a DDP, é igual a 20 vezes I2. Então, I2, 30 dividido por 20, e o I2 vale 1,5 ampere. Então, as nossas respostas serão a resistência equivalente 12 ohm, apesar de eu não ter calculado aqui, vocês devem fazer aí, beleza? E as correntes I1 e I2, 1 ampere na parte superior e 1,5 ampere na inferior. Beleza? Vamos lá, exercício 5. Entre os pontos A e B do trecho do circuito elétrico abaixo, a DDP é 80 volts. A potência dissipada pelo resistor de 4 ohm é... Bem, esse exercício aqui é um pouquinho mais complexo, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho dois resistores ligados em paralelo. O que eu vou fazer com eles? Eu vou resolver eles aqui primeiro. Então, 4 e 12. Eu posso aplicar produto e soma, porque são dois resistores ligados em paralelo. Então, eu tenho 4 vezes 12, dividido por 4 mais 12. 48 por 16, que vai dar 3 ohm. Então, a resistência equivalente aqui, ó, 3 ohm. Esse 3 ohm está ligado em série aqui e em série aqui. Beleza? Então, eu tenho uma resistência equivalente de 3 mais 7 mais 10, 20 ohm. Tranquilo? Então, a resistência equivalente do meu circuito, 20 ohm. Como eu sei que essa resistência equivale a todo esse circuito e eu tenho a DDP que foi fornecida aqui no texto, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm e vou achar a corrente elétrica. U igual a R vezes I. U é 80, 20 é a resistência equivalente, vezes o I que é a corrente. Então, I é igual a 80 por 20, 4 amperes. Então, moçada, vamos agora aqui, ó. Esse meu circuitinho aqui, lembra que eu peguei o 4 e o 12 ohm e reduzi ele para 3 ohm. Como isso aqui está ligado em série, a corrente que passa aqui é igual para todos os resistores. Lembrando que a ligação em série, a corrente é a mesma. Então passa aqui 4 amperes, 4 amperes, 4 amperes. Então se eu sei que aqui passa 4 amperes, eu posso achar DDP nesse resistorzinho aqui de 3 ohm. Como? Aplicando a primeira lei de Ohm. Então, a resistência, a DDP no resistor de 3 é igual a R vezes I. Então, U é igual a 3 vezes 4, que é a corrente que a gente acabou de falar ali, que é 4 amperes. Então, a DDP vale 12 volts. Então, aqui, gente, nesse resistor de 3 ohm, passa 12 volts. Se eu voltar no circuito original, aqui, ó, eu vou ver que esse 3 ohm foi gerado por dois resistores em paralelo. E esse 3 ohm é a resistência equivalente aqui. Então, como aqui está ligado em paralelo, a DDP que passa em cada um deles também é 12. Então, passa 12 volts aqui, 12 volts aqui. Com isso, eu posso calcular a potência. Por quê? A potência é o quadrado da DDP pela resistência. Como aqui eu sei que passa 12 volts, resultado desse cálculo aqui, ó. Então, eu tenho 12 ao quadrado dividido por 4. 12 ao quadrado, 144, dividido por 4. Então, 36 watts é a potência desse resistorzinho aqui de 4 ohm.
Beleza? Esse foi o exercício 5. Exercício 6. Bom, vamos lá. O circuito elétrico a seguir, os amperímetros A1, A2, A3 e A4, a fonte de tensão e os resistores são todos ideais. Significa que você não tem perda de nada, são todos equipamentos perfeitos. Calcule a marcação em cada amperímetro. Bem, o que é um amperímetro? O amperímetro é um equipamento ligado em série ao circuito, certo? E ele tem a função de medir corrente elétrica. Então é o seguinte, vamos ver a corrente que está passando nesses amperímetros aqui. Bom, dá para fazer, gente, bem rapidinho isso aqui, só analisando o circuito. Ó. Aqui eu tenho 1 ohm e 2 ohm. Então, como isso aqui está ligado em série, esse equipamento só vai medir a corrente, ele não vai interferir. Eu tenho uma resistência equivalente aqui, ó, de 3 ohm. Logo, esse meu circuito aqui, olhando já na figura de baixo, eu tenho 3 ohm aqui e 3 ohm aqui, que estão ligados em paralelo. Importante você saber que eles estão ligados em paralelo. Por quê? Em paralelo, a DDP é a mesma. Então, se o meu gerador fornece 12 volts, vai passar 12 volts nesse 3 ohm e 12 volts aqui. Então, eu posso calcular a corrente de cada lado. Então, aqui eu tenho 12 igual a 3I, né? 12 é a DDP, 3 é a resistência e o I é a corrente. Então, a corrente é igual a 4 amperes. O que significa aqui? Ó? Nessa ramificação passa 4 amperes. E nessa ramificação aqui também passa 4 amperes. Então, a marcação do amperímetro 2, apesar de eu não ter anotado aí, né, a marcação do amperímetro 2, 4 amperes. E a marcação do amperímetro 3, 4 amperes também. Perceba aqui, se eu desço aqui com 4 amperes e 4 amperes aqui, chega nesse ponto aqui, gente, as correntes vão se juntar. Ou seja, 4 que desce aqui e 4 que vem de cá, totaliza aqui 8 amperes. Então, o amperímetro 4 vai marcar 8 amperes de corrente elétrica, assim como o amperímetro 1. Então, as respostas serão: o amperímetro 1 marca a mesma corrente elétrica do amperímetro 4, que é 8 amperes. Já o amperímetro 2 e o amperímetro 3 marca aí 4 amperes, beleza? Esse foi o exercício 6. Exercício 7. O valor da corrente 1, e 2 e 3 no circuito a seguir são, respectivamente, também um exercício bem rápido. Se olhando o circuito, né, você tem 10 ohm, 3 ohm, 6 ohm, e perceba que o fio onde está passando a corrente 3, ó, ele não tem resistência. Eu até marquei aqui, ó. O que significa esse fio sem resistência, pessoal? Significa que esse fio está gerando um curto-circuito aqui e aqui. Ou seja, esse resistor de 3 ohm e esse de 6 ohm, ele está em curto. Significa que a corrente 1 e a corrente 2 é zero. Ou seja, não está passando corrente aqui, certo? A corrente está sendo exclusivamente do I3, ó. Então eu tenho aqui 12 volts, 10 ohm, usando a primeira lei de Ohm, eu acho a corrente de 1,2 ampere. Então esse 1,2 ampere vem aqui, passa por esse fio sem resistência, gerando curto-circuito aqui. Então a corrente 1 e a corrente 2 é zero, e a corrente 3 aí tem 1,2 ampere, beleza? Uma resolução bem rapidinha. Na associação a seguir, a intensidade da corrente I que passa pelo resistor de 14 ohm é 3 amperes. O amperímetro A, que é um equipamento que mede corrente elétrica, e o voltímetro V, que é um equipamento que mede DDP, qual que é a diferença deles? Um é ligado em série, o outro ligado em paralelo. Amperímetro em série, voltímetro em paralelo. Ambos ideais, assinalam respectivamente qual que é a marcação. Então, beleza. Vou resolver isso aqui teórico também. Então eu vou começar aqui, ó, 8 ohm e 8 ohm ligados em paralelo. Vou achar a resistência equivalente aí para vocês, né? Produto e soma, são dois resistores. 8 vezes 8, dividido por 8 mais 8. Então deu 64 por 16, beleza? Então esse meu circuitinho aqui ficou bem simplesinho. Por quê? Em cima aqui ficou uma resistência de 6 ligado em série com uma de 4. Então a resistência equivalente na parte superior do meu circuito aí ficou 10 ohm. E na parte inferior, gente, ó, 3 mais 7 mais 10, ficou 20 ohm. Então eu tenho um resistor de 10 ohm equivalente da parte superior e 20 ohm da parte inferior. O que isso significa, gente?
Se na resistência de 14 ohm, que é essa aqui, ó, vem 3 amperes passando, esse 3 amperes vai chegar nesse nó aqui, ó, vai dividir essas ramificações, ele vai se dividir. Como que vai acontecer essa divisão aí? Dá pra gente fazer teoricamente. A resistência aqui, ó, é 10 ohm e aqui é 20, certo? Então, se eu pensar aqui 10 ohm e pensar que a DDP aqui em cima é embaixo, porque está ligado em paralelo, então tem a mesma DDP, menor resistência, maior corrente. Maior resistência, menor corrente. Então, como a resistência superior vai ser 10 e a inferior vai ser 20, a superior é a metade da inferior. Então, aqui vai ter o dobro de corrente do que está passando aqui. Portanto, a corrente que está aqui, ó, 2 amperes, e aqui vai ter exatamente 1 ampere. Certo? Então, aqui, ó, fiz um esqueminha aqui, 10 ohm, 20 ohm, a resistência é menor, aqui é maior. Aqui é a metade da resistência, o dobro da corrente. Dobro da resistência, metade da corrente. Então, ó, vai 1 ampere para cá, quer dizer, 2 amperes para cá e 1 ampere para cá. Então, eu posso dar a resposta da seguinte maneira. Como a corrente é 3 amperes, podemos dizer que a corrente na parte superior é a metade da parte inferior. Por sua resistência elétrica é a metade da inferior. Ou seja, a resistência elétrica superior é metade. Assim, podemos dizer que na parte superior a corrente é 2 amperes e na inferior é igual a 1 ampere. Beleza? Então vamos lá. Último exercício aí. Então logo, né, o amperímetro é 2 amperes e o voltímetro vai marcar 7 volts. Agora, por que 7 volts? Porque como a corrente aqui, ó, é 1 ampere, na hora que eu passo 1 ampere em 7 ohms, se eu aplicar a primeira lei de Ohm, 7 vezes 1, né, resistência vezes corrente, eu vou ter aí 7 volts. Beleza? Último exercício aí da nossa lista, gente. Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor e, usando o voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico. Perceba que o nosso gráfico é uma reta, isso aqui é uma curva característica de um resistor ômico, ou seja, uma resistência constante. Pode-se dizer que a resistência do resistor vale, então eu posso escolher qualquer ponto aqui, ó, referente a qualquer corrente. Eu escolhi esse pontinho aqui, ó. Esse ponto aqui, que é o último aqui da minha reta, ele marca 4 volts para 0,4 amperes. Se eu aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, eu tenho 4 igual a R vezes 0,4. Então, o R vai ser 4 dividido por 0,4. Vou encontrar o valor de 10 ohm. Qualquer ponto que você escolher aqui vai dar a mesma resposta. Beleza? Bem, então essa aí foi a lista de exercícios que ficou, né? Eu espero que vocês resolvam essa lista e no decorrer da semana aí a gente vai conversando e fazendo mais exercícios, beleza? Até mais!